Estamos falando sobre o relacionamento com a família, a coisa mais crítica, e a Tex mencionou mais cedo que era sobre perdão, e acho que é uma das maiores necessidades em todas as famílias, é ser perdoado e poder perdoar. E o perdão, na verdade, está no centro, é no coração do cristianismo. Por isso Jesus veio, por isso ele morreu na cruz. E é claro que na cruz ele disse: Pai, perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Então o coração do que o cristianismo é o perdão. E quando chegamos à vida familiar, então descobrimos que o perdão é muito importante, especialmente desenvolvendo um relacionamento com outros. E a pessoa mais próxima, que você mais ama, geralmente eu descobri, eu não sei, e não me interprete mal, mas olha, quem mais te machuca é quem você mais ama. É porque você ama tanto a eles, tão profundamente, que você sente uma dor terrível. Então, em qualquer casamento, bons casamentos, na verdade, quanto melhor o casamento, mais você fica machucado. Então, não é quando você fala que tem que perdoar ou ser perdoado, não quer dizer que você não tem um bom casamento, mas o perdão precisa estar no núcleo, no coração de tudo. É isso que eu acho. Então, deixa eu passar a bola para vocês. Quão importante o perdão tem sido em seu relacionamento e na sua perspectiva, quão importante é o perdão? Bem, eu acho que é como você disse, em qualquer casamento, qualquer relacionamento, você precisa ter o perdão, mas eu acho que é vital no casamento. Sem ele, eu não acho que nós ainda estaríamos casados, porque você passa por tantas coisas na vida, altos e baixos, e se você quer ter intimidade, seguir em frente, você vai ter que aprender a perdoar ou você vai se afastar e meio que coexistir. Esse não é o propósito do casamento. Kelly, baseado no que você falou, deixa eu te perguntar, e você me disse se eu estou errado em presumir isso, mas muitas vezes, quando as meninas estão crescendo, né, eles falam que vai vir um cavalheiro com armadura brilhando, e você subconscientemente, essa ideia de que, então, de repente, aí você vê suas falhas e você vê que ele não é o herói no cavalo branco, é um cara comum. Então, como você lidar com isso e em relação ao perdão? Isso é perdão ou é aceitação? Sim, eu acho que tem a ver. Nós assistimos TV, vemos casamentos, nós imaginamos como que vai ser o casamento. Então chega um ponto que é difícil, tendo que tomar decisões difíceis e se decepcionar com as pessoas. É um desafio, mas eu acho que é importante saber que é assim mesmo. Não vai ser este cavaleiro de armadura brilhante. Não foi assim que Deus planejou. Nós estamos lá para ajudar um ao outro a crescer e tornar mais semelhante a Cristo. Se mudarmos a nossa perspectiva de entrar no casamento, ser grato que Deus nos deu esta oportunidade com esta pessoa a crescer, percebendo que vai ser difícil, você não tem que desistir só porque não é como os filmes de Hollywood mostram. É verdade. Então, Dave, e você? Eu acho que o que a Kelly falou, como você falou, você vem para o casamento com algumas expectativas e essas expectativas não são supridas, então automaticamente você fica um pouco mais cínico. E eu penso numa frase de um dos maiores presidentes desse país, o Abraham Lincoln. Uma vez ele disse: se você procurar a falha das pessoas, você vai encontrá-las. E olha, a sua perspectiva, né? Se você está olhando para aquela pessoa porque você foi magoado e algo acontece de novo. Você começa a olhar para aquela pessoa e você se prende àquilo, àquela ofensa, ao invés de lhe entregá-la. E se você olhar a palavra bíblica do perdão no grego, na verdade é uma combinação de duas palavras, é enviar para longe. Então, quando você realmente perdoou, verdadeiramente não está magoado, você coloca na cruz de Cristo, você perdoou, você esqueceu e foi embora. Então, eu acho que é a perspectiva de perdão. Você tem que liberar e ter essa perspectiva de ver o bem naquela pessoa. Deixa eu falar do outro lado disso também, né? É que eu tinha um amigo que era um grande homem de oração, ensinava sobre oração, era uma bênção para mim, mas ele falou que quando você critica ou vê algo em você, né, e tal, ele disse que se você tivesse a perspectiva de se soubessem a verdade completa, seria muito pior do que a crítica deles. Então, que é um espírito de humildade, sabendo realmente quem você é. Então,
Então, o que é que nos mantém, Tex, sem perdoar um ao outro? O que você acha que mais nos atrapalha? O egoísmo da minha parte, acho que às vezes posso ser egoísta e quero da minha forma, e se você está fazendo isso de outra forma, talvez eu comece a construir barreiras e obstáculos. Talvez você me machucou e vice-versa, e eu tenho uma escolha de perdoar ou não perdoar. Se eu seguro que está me machucando, não está apenas ferindo você, mas está me machucando também, e fere o meu relacionamento com Jesus se eu não te perdoar. E olha, a maioria das situações, quando nós não perdoamos, não machucamos a outra pessoa. Isso está machucando a nós mesmos, né? É o que eu descobri. E machucando outra pessoa em um relacionamento, né? Geralmente há uma barreira, há um muro que está entre o relacionamento. Então, o que tem ajudado vocês dois na área do perdão? O perdão, eu não acho que é algo natural, pode dizer que é sobrenatural, porque o que ajuda vocês a perdoarem quando vocês se machucam? Eu acho que muitas vezes existe aquele problema atrás do problema. Então, sabe, você ficou explosivo, nervoso, ou seja o que for, mas este não é o problema, né? O problema é algo mais profundo. Então você tem que entrar na raiz do problema e às vezes o melhor tempo para chegar na raiz do problema não é no meio da discussão, é quando há uma calmaria. E, olha, você tem que falar das coisas que acontecem, né? Quando você está orando, olha, você tem que voltar e honestamente, como um casal, se unir e ver qual é o melhor interesse de cada um e falar sobre as coisas que ativam, né? Quais são as coisas que você se encontra sendo defensivo quando algo acontece. Então vai para a raiz do problema, que muitas vezes existem problemas atrás dos problemas, que têm que ser perdoados. Não é simplesmente a manifestação externa. E olha, outro detalhe, eu queria meio que dizer isso. Isso não tem sido nosso problema tanto assim, mas conheço muita gente que tem problema com isso, que é algumas pessoas têm problemas em conversar um com o outro, ou seja, eles explodem, né, e perdem a cabeça, e só de ter essa conversa, quando você começa a falar de coisas profundas, é difícil, porque a dor é tão profunda. E uma das coisas que nós recomendamos para casais, se estão nessa situação, é ir para um lugar público conversar sobre essas coisas. Saia para jantar, aonde, em outras palavras, você ficaria com vergonha, né, de ficar bravo. Então você pode meio que, como é que eu vou dizer, ter a conversa mais racional a respeito dessas coisas e de uma forma que seja certa, porque às vezes quando você fala do problema atrás do problema, pode ficar machucando um ao outro. Então temos que estar em uma posição onde não vamos ficar gritando um com o outro. Tem que ser, você escuta, você conversa. E escutar, isso é algo que vocês consideram importante? E o principal... Sim, sem julgar, apenas dizer, ok, eu estou pensando em minha mente. Claro, ainda tenho que ouvir o que o seu coração está dizendo e vice-versa. Se ele está vindo para mim e diz, eu falei com você duramente, ou eu te machuquei no que eu disse, eu preciso realmente ouvir e dizer, ok, Senhor, me dê a graça de perdoar e vice-versa. Olha, isso aconteceu recentemente. Ontem à noite. É verdade. Então, olha, sim. Tem coisas que nunca acabam. Não é algo que, olha, sempre existe, você tem que fazer. Então, olha, perdão é algo crítico, importante. E eu digo que se você vai ter um relacionamento a longo termo que vai crescer, você precisa aprender a perdoar e a ser perdoado. E buscar perdão, e se humilhar, e olha, a graça é aplicada no coração humilde e volta para esse espírito de humildade que nos permite perdoar e ser perdoados.